Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro. Veja os destaques de hoje. Começa o júri popular de 3 dos acusados de matar Ronei Faleiro Júnior em Charqueadas. O adolescente de 17 anos foi espancado na saída de uma festa há 4 anos lá na cidade. O caso chocou pela frieza e crueldade dos agressores. Muito louco assim, e ele não viaja, meu. Eu dei 2 garrafadas com a garrafa quebrada na cabeça dele e comecei a fincar a garrafa nele, tá ligado? Quebrada, plau, plau. Todo mundo, meu, pisoteando o carro e dando várias garrafadas, vários socos. Muito triste. Feminicídios. Mais 2 mulheres mortas no Rio Grande do Sul. Em Parobé, Marlene de Fátima Fiorim, de 50 anos, foi morta a facadas pelo marido. Em Nova Petrópolis, o corpo da vítima de 37 anos foi encontrado hoje de manhã, dentro de casa. O companheiro é o principal suspeito. E em Campo Bom, a polícia investiga a morte de uma mulher de 35 anos que caiu de uma moto. O companheiro dela estava pilotando. Ele fugiu do local sem prestar socorro. Depois foi preso em flagrante por embriaguez. E no primeiro fim de semana, depois de entrar em vigor a lei que proíbe a ação de guardadores de carro aqui em Porto Alegre, o que mais se viu foram flanelinhas atuando nas ruas da capital. A nossa equipe flagrou as cobranças exorbitantes e agora ilegais. 25 já foram multados. O que você acha da atuação dos guardadores? Entre na nossa página do Facebook e participe, facebook.com/SBTRS Oficial. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, começou hoje em Charqueadas o julgamento de 3 dos acusados da morte do jovem Ronei Faleiro Júnior. Em agosto de 2015, o jovem de 17 anos foi espancado e morto na saída de uma festa num clube da cidade. O pai dele e um casal de amigos da vítima também foram agredidos. Um caso brutal que começa a ter um desfecho. O colega Glauco Paz, ao vivo, tem outras informações. Olá, Glauco, bom dia. Muito bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, eu estou aqui em frente ao Fórum de Charqueadas, onde está acontecendo este julgamento. O clima na cidade, é claro, André, é de muita apreensão, como tem sido, aliás, nos últimos 4 anos, mais que isso, desde que o crime aconteceu. Neste momento, a rua está fechada com cavalhetes, não há circulação de carros aqui. Algumas pessoas, apenas alguns curiosos, inclusive parentes e amigos dos próprios réus que estão sendo julgados lá hoje, mas que não tiveram acesso. O local lá dentro é muito pequeno, inclusive não há presença da imprensa, somente parentes das vítimas estão acompanhando, além, é claro, das partes envolvidas, o juiz, logicamente, advogados, testemunhas, enfim. Segurança reforçada, como dá para ver aqui, ó, André, muitos integrantes da Brigada Militar, várias viaturas, porque havia, inclusive, a dúvida de que esses réus estariam ou não envolvidos com alguma facção. O fato é que a segurança está reforçada, poderia ter também manifestação por parte da comunidade, mas isso não está acontecendo. A movimentação durante a manhã. Os réus chegaram por volta das 8h30 da manhã, em seguida chegaram os outros integrantes deste tribunal do júri. Foi uma entrada normal, cerca de 25 jurados foram chamados, né? E depois lá dentro houve o sorteio para 7, então, que vão fazer realmente este julgamento. Neste momento está sendo lida um resumo do processo em si para as partes, lembrando que este julgamento já foi adiado, era para ter acontecido no último mês de novembro e exatamente no mês de novembro do ano passado. E um detalhe, dos jurados, dos 7, apenas uma mulher. É claro que tem que ter o sorteio e também as partes podem contestar a acusação e a defesa. Mas, por enquanto, tudo tranquilo. A previsão é de que esse júri se estenda, porque é realmente de uma complexidade bastante grande, André. E para quem não lembra, Glauco, a gente vai relembrar rapidamente desse caso, que foi um caso muito chocante. O jovem, 17 anos, estava numa festa na cidade vizinha, onde estava com outros amigos também. E aí a rixa seria esta, em princípio, por ele não ser, nem ele e nem esse casal de amigos, né, jovens amigos, não serem da mesma cidade. Aí o que aconteceu? Aconteceu que este menino, o Ronei, pediu para o pai dele, né, também se chama Ronei, buscá-lo na festa às 5 horas da manhã. E ali encosta o carro do pai. Quando se aproxima o Ronei e os 2 amigos, começa a confusão. Eles arrancaram o menino de dentro do carro
e começaram a dar garrafadas. O pai tentou salvar o filho. Imagina o que passou esse pai. Tentou salvar esse filho. Ele tentou puxar o menino das mãos e era um grupo. Tanto é que ao todo são 8 os acusados, né? Mas hoje apenas 3 estão sendo julgados. São 9 os acusados, 3 julgados. 3 estão no julgamento. Então, foi um caso, assim, de muita comoção, porque o garoto foi brutalmente atingido, agarrafado, e a gente viu ali, né, na abertura do jornal, né, a comemoração. Comemoração, que deu garrafada, tá ligado? Inclusive, e André, tudo mais. Diga. Inclusive, um equipamento de áudio e vídeo foi carregado aqui para dentro do fórum. Por quê? Porque essas imagens estão incluídas, vão ser mostradas novamente. Existe um áudio, inclusive, que foi veiculado em redes sociais, em que aparecem os criminosos falando a respeito do crime, falando de como eles atacaram as vítimas. Um áudio que é realmente uma coisa monstruosa e que circulou por aí, que faz parte do processo, né, André? A gente vai mostrar aqui a imagem, vamos recuperar ali a imagem para mostrar o carro do Ronei pai indo buscar o filho e os amigos. Está aqui atrás, ó. Está aqui atrás a imagem, está ali atrás daquela Kombi que a gente vê, ele encosta ali atrás. E ali então começa toda a confusão, onde o menino tentou entrar no carro, desesperadamente, porque já estavam provocando antes. E aí o momento então que ele é retirado e começa a surra, levou uma surra. E olha a quantidade de pessoas circulando. Né? Então a intenção, olha, dificilmente, né, eles não bateram só para machucar, queriam matar e conseguiram. A gente vai escutar mais uma vez o áudio. Olhei pro louco assim, e ele não viaja, meu. Eu dei 2 garrafadas com a garrafa quebrada na cabeça dele e comecei a fincar a garrafa nele, tá ligado? Quebrada, plau, plau. Todo mundo, meu, pisoteando o carro e dando várias garrafadas, vários socos. Foi muito triste. Quer dizer, a confissão do crime, mais do que isso, eu acho que não precisa, né? Foi dado ali com riqueza de detalhes e o detalhe, André, inclusive, né? Diga, Glauco. O detalhe é que o pai está presente, logicamente. Ele foi vítima e também é testemunha, o seu Ronei. Ele entrou de manhã bem cedo aqui na promotoria, mas não quis falar, inclusive orientado a não dar entrevista. Junto com ele estava a esposa, que estava muito abalada e ficou lá dentro. Somente há poucos minutos, o seu Ronei atravessou aqui, foi até a promotoria e trouxe a esposa. Ou seja, os pais estão lá dentro acompanhando esse julgamento. Imagina o drama que eles estão vivendo. Daqui a pouco a gente volta então, Glauco, com outras informações. Obrigado. Agora 11 horas e 43 minutos. Vamos à redação. A polícia investiga a morte de uma mulher que estava na carona de uma moto. Foi na madrugada de ontem, aqui em Campo Bom, no Vale dos Sinos. E o companheiro dela fugiu do local da onde teria acontecido um acidente, mas ele foi preso em flagrante logo depois. Por quê? Porque ele estava embriagado. Os investigadores querem saber se foi mesmo um acidente ou se a vítima foi jogada da moto. Guilherme Roquete tem todas as informações. Bom dia, Guilherme. Bom dia, André. Bom dia a todos. A Rosiane da Silva, de 35 anos, ela está sendo velada neste momento em Campo Bom. A Luciane Coma, nossa repórter, esteve no velório, conversou com parentes, com amigos da Rosiane e nos traz daqui a pouco mais informações. Por enquanto, o nosso destaque é justamente esse que você já deu, André. A polícia quer saber o que aconteceu nesse caso. Ela estava há poucos meses com um novo namorado. Na madrugada de domingo, Rosiane e o companheiro voltavam de um aniversário de moto pela RS 239, no sentido de Sapiranga para Campo Bom. No quilômetro 24, ela caiu da motocicleta. O marido não prestou socorro e fugiu. Acabou abordado logo depois e foi preso. A polícia, como você disse, investiga o caso para saber se a Rosiane caiu da motocicleta ou se ela foi julgada. A polícia, inclusive, quer saber como era a relação dos dois para saber o que de fato aconteceu. Até porque o acidente, ou a queda, ou o empurrão aconteceu pertinho do posto da Polícia Rodoviária Estadual, que fica bem no limite entre Sapiranga e Campo Bom. E o acidente, né, o caso foi ali. E aí, rapidamente, a Polícia Rodoviária Estadual se deslocou e conseguiu encontrar esse homem, que aí fez o bafômetro e deu sinal de que ele estava embriagado. Exatamente. Daqui a pouco outras informações também. Agora, o caso de um homem que morreu atropelado, também na RS 239, só que foi no trecho entre Rolante e Taquara.
foi na noite de ontem, não é, Guilherme? Exatamente. A gente segue na região do Vale do Paranhana, André, para falar sobre esse acidente que aconteceu por volta das 9 horas da noite desse domingo, quando, como de fato, e a gente já está vendo na imagem, já era noite escura, bastante fechada. O trecho é da RS 239 entre Rolante e Taquara. O homem teria tentado atravessar a rodovia para ajudar um outro motorista quando foi atingido pelo carro que seguia no sentido de Taquara para Rolante, exatamente no contrafluxo do maior movimento da praia. A condutora desse carro, ela se assustou no primeiro momento, dirigiu por cerca de 70 metros e acabou parando logo em seguida. Prestou socorro, ficou acompanhando a ocorrência até o fim, mas o homem não sobreviveu. A Polícia Rodoviária Estadual, comando rodoviário ali da região, acredita que pelo grande movimento no sentido contrário, os faróis desses carros que estavam vindo da praia possam ter ofuscado a motorista e ter dificultado a visibilidade dela. Porque, claro, quando a gente vem, e vem uma sequência de carros passando, até a pupila do nosso olho, ela reduz um pouco para a gente não se ferir. Muitos tentando ultrapassar também, né, Guilherme? Também, exatamente. Porque não adianta, pode estar em fila, pode estar devagar, sempre tem um espertinho tentando ultrapassar. Eu estava perto desse ponto aí ontem, eu estava na 474, que é a estrada que liga a Freeway até ali a RS 239. E também o trecho bastante congestionado, também por causa desse acidente. Muita gente, Guilherme, pegava a contramão, não era carro de polícia, não era ambulância, não era nada. Pessoal irritado com o trânsito devagar, pegava à esquerda, a mão contrária e se mandava. Pois é, André, eu passei pela mesma irresponsabilidade. Eu passei pela mesma situação ontem na 116 em Barra do Ribeiro. O motorista de um Astra branco, e eu vou dizer o nome porque eu reparei, minha irmã não conseguiu gravar porque não deu tempo. Ele simplesmente ultrapassou cerca de 10 carros, um deles o nosso. Do céu, mas que barbaridade. Na 116. Na 116. Outra informação agora, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de R$1 milhão em Santana do Livramento. O dinheiro era transportado por um motorista argentino. E eu vi que até na cueca tinha dinheiro para guardar R$1 milhão. Não, e estava mesmo. Uma parte estava escondida na cueca e ele esqueceu, né? Ele não sabia dizer de onde é que era o dinheiro. Não sabia. Como geralmente acontece nesses casos, na hora ninguém sabe nada. Não tem a comprovação da origem, né, André? O dinheiro sem comprovação, ele estava sendo transportado, então, por um argentino numa picape Amarok, abordada durante um trabalho de ambientação dos novos policiais rodoviários federais que estão atuando já no Rio Grande do Sul em vários pontos do estado. Um deles lá em Santana do Livramento, na BR-293. O veículo chegava, então, em Santana do Livramento. Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram, então, cerca de R$1.200.000 guardados, então, em uma mala e também em uma mateira, André. Ele estava levando ali junto com o mate, né? Ia tomar um mate recheado com dinheiro. Ele, depois, né, da revista que os policiais encontraram todo esse dinheiro, ele não comprovou a origem, mas confessou que estava levando essa quantia para Rivera, cidade uruguaia, lá do lado de Santana do Livramento. E não soube explicar a origem, foi preso e encaminhado para a polícia lá da fronteira, André. Muito bem, tá aí. Esse é R$1 milhão, o mate de R$1 milhão. Obrigado, até daqui a pouco, Guilherme. Até daqui a pouco. E olha só, uma pergunta, você já regularizou o seu veículo nesse ano de 2020? Ainda não? Então você tem que conhecer o Web Despachantes. Nele você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo, você pode parcelar o IPVA, o licenciamento e até as multas. É muito fácil. Acesse webdespachantes.com.br e consulte os débitos do seu veículo online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e pronto, está resolvido. Você recebe o documento em casa e tem mais. Parcelando no Web Despachantes, você concorre a R$5 mil pela Loteria Federal. Então não perde tempo, regularize agora mesmo o seu veículo. Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante que não faz parte da nossa rede, entre em contato agora mesmo através do site e faça o cadastro. webdespachantes.com.br, nesse você pode confiar. Lembre-se que começou hoje de manhã em Charqueadas o julgamento de Peterson Oliveira, Vinícius Silva e Leonardo Cunha, 3 dos acusados da morte de Ronei Faleiro Júnior. O jovem de 17 anos foi espancado e morto na saída de uma festa, isto há 4 anos. Os detalhes na tela. Peterson Oliveira, Vinícius Silva e Leonardo Cunha chegaram ao Fórum de Charqueadas por volta das 8h30 da manhã. Mais uma vez, um forte esquema de segurança foi montado. E em seguida, chegaram os familiares, advogados, os 3 promotores e os jurados. 7 foram escolhidos entre 25 pessoas selecionadas na comunidade. Em seguida,
é feita a oitiva das vítimas, sobreviventes, depois a oitiva das testemunhas, que foram arroladas para instrução em plenário, e aí após o interrogatório dos réus. Encerrada essa fase de instrução, é aberta a palavra tanto para a acusação quanto para a defesa, para as alegações, e encerrada essa fase de debates, é feito então a aquisitação aos jurados e o julgamento propriamente dito. O caso impactou a pequena cidade de Charqueadas. O pessoal ficaram, a maioria, tudo abalado, né? Não é para menos, né, senhor? Em agosto de 2015, Ronei Faleiro Júnior, então com 17 anos, foi brutalmente espancado na saída de um clube, juntamente com o pai, que foi buscá-lo, e um casal de amigos. Os agressores seriam do chamado bonde da aba reta. O motivo seria rixa com a cidade de São Jerônimo, onde residiam os amigos de Ronei. Os jovens cercaram o carro. O garoto não resistiu aos golpes com pedaços de garrafa. As conversas entre os criminosos mostram que eles não tiveram arrependimento. Olhei pro louco assim, e ele não viaja, meu. Eu dei 2 garrafadas com a garrafa quebrada na cabeça dele e comecei a fincar a garrafa nele, tá ligado? Quebrada, plau, plau. Todo mundo, meu, pisoteando o carro e dando várias garrafadas, vários socos. Foi muito triste. O julgamento dos 9 acusados deveria ter sido feito em novembro, mas foi transferido a pedido de um dos advogados de defesa. A Justiça também decidiu dividi-lo em 3 partes. Além deste, mais 2 julgamentos vão ser feitos no mês de abril, com 3 acusados em cada um. O pai da vítima, o empresário Renan Faleiro, que é testemunha porque também foi agredido, não quis falar com a imprensa. Os réus respondem pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores. 4 adolescentes cumpriram medidas socioeducativas. A expectativa é de que o julgamento se estenda. O prazo de duração do julgamento vai depender muito do desenrolar da oitiva, tanto das vítimas, quanto das testemunhas, quanto dos réus. Mas a gente tem estimado em torno de 2 a 3 dias. Muito bem, vamos direto ao Fórum Encharqueadas, onde está o Glauco Paza com as últimas informações. Glauco. Pois é, você viu aí um pouco dos números, né, André? É um julgamento bastante complexo, até por isso ele foi fracionado. 3 pessoas hoje, mais 3 em determinada data de abril e mais 3 aí para fechar realmente. Segundo o promotor, que deu entrevista há pouco aí, se fosse feito tudo junto, seria difícil, inclusive, até o local para fazer esse julgamento. Tamanha quantidade de pessoas. Para ter uma ideia, nesse julgamento de hoje, são 22 testemunhas que vão ser ouvidas. E uma informação que nós recebemos agora. Neste momento está falando o Renan Faleiro, que é o pai da vítima, empresário, que inclusive já deixou a cidade devido à pressão psicológica e ao medo também. Ele saiu aqui da cidade, ele é um empresário bem sucedido, mas saiu aqui da cidade, não mora mais em Charqueadas. Neste momento, ele está prestando depoimento. Segundo o relato, muito emocionado, lembrando dos fatos daquela noite em agosto. Ele que ainda tentou salvar o filho foi o mais agredido. Ele botou o filho dentro do carro, levou até o hospital aqui de Charqueadas, mas diante da situação, do quadro tão grave, ele tentou transferi-lo para Porto Alegre, mas não conseguiram salvar o Ronei Júnior. Ele acabou falecendo, o garoto que na época tinha 17 anos. Portanto, estamos aí com o depoimento do pai da vítima e a juíza responsável é a Grace Pins. Tem aí depois uma série de testemunhas para ouvir, tem depois os debates, por isso então a previsão de que esse julgamento possa se estender aí por 2, 3 dias, André. Tá certo. Imagine o pai viver esse momento, nesse instante, agora que ele fala, nesse momento o Ronei, né? Lembrasse muito bem, ele foi buscar o filho junto com 2 coleguinhas, um casal de namorados, e aí começou a pancadaria. O casal conseguiu entrar no carro e quando o Ronei foi entrar, o garoto de 17 anos, ele foi arrancado. O pai saiu do carro, o pai tentou pegar o menino, mas não conseguiu. Aí depois que fizeram, ele botou o menino no carro e aí foi atrás de ajuda desesperadamente para salvar a vida do filho de 17 anos. E a gente sabe o que a vida dele e da esposa se transformou. Acho que ele era filho único, né? Inclusive, o menino. Eu acho que o Ronei era filho único desse casal. E o casal que foi, né? Isso mesmo. Um filho único. Foi assim, terrível. Eu lembro, faz 5 anos isso.
A gente lembra muito bem, mas para quem acompanhou, nós jornalistas acompanhamos mais de perto o drama que foi na vida deles, ter vivido esse momento de terror, né, Glauco? Lembrando que a gente falou aí do envolvimento de adolescentes, né? 4 passaram pela fase, cumpriram medidas aí. Dos 9 adultos que vão ser julgados, há ainda mais um que apareceu depois, portanto está em outro processo. Mais um responsável, mais um acusado pelo menos. Ainda está naquela fase ainda de contestações, mas também não tem julgamento previsto. Enfim, seria mais uma pessoa, mais um adulto responsável, integrante então deste grupo também que agrediu aí o Ronei e causou a sua morte. Agora a gente quero ver o que eles vão dizer, vão alegar o quê? Né? Se falou na época e se fala ainda, porque eles não eram moradores da cidade. Mas não se sabe ao certo se esta alegação é de fato a verdadeira. E isso talvez apareça no julgamento. Mas eles, por não serem da cidade, seriam grupos rivais, moradores rivais, enfim, eles não eram amigos, nem eram conhecidos pelo que se sabe. Mas seria este o argumento dos que bateram, por eles não serem moradores ali de Charqueadas. Alguns dos acusados já tinham ficha criminal, é bom lembrar também, inclusive alguns envolvidos com o tráfico de drogas. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações direto do fórum. Obrigado, Glauco Paza, falando ao vivo com a gente desse caso aí muito triste que aconteceu, portanto, há 5 anos. 11 horas e 56 minutos agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país, faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519-9811-9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Muito bem, Giovanni. Isso aí. Está esperando o quê? Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Voltamos às notícias lá da redação. Flagrante de assalto a uma loja de conveniência num posto de combustíveis. Foi em Cruz Alta, no noroeste gaúcho. Olha só a imagem. A imagem mostrando aí o momento que, olha, os criminosos fazem isso, né, Guilherme? Eles aproveitam as lojas de conveniência que ficam abertas 24 horas, mais fácil do que entrar num caixa eletrônico, né? É verdade, até muitas delas até têm caixa eletrônico também, né, André? E por isso acabam se tornando mais movimentadas. Então, quando a gente vai no caixa, sempre tem uma circulação de dinheiro, acaba comprando uma água, uma bebida. A ação foi flagrada, como a gente vê aí, pelas câmeras de segurança. O posto de combustíveis fica no bairro Cheter, lá em Cruz Alta. 2 indivíduos chegaram a pé. Um deles estava armado com um revólver. A dupla foi até o caixa e anunciou o assalto. Cerca de R$800, André, foram levados dessa loja de conveniência. A polícia procura por esses criminosos desse assalto que aconteceu na sexta-feira. Vale lembrar que muitas vezes até o próprio caixa ainda tem dinheiro, né, André, nessas lojas de conveniência, porque é onde se recebe muitos pagamentos. Quem paga gasolina em dinheiro, por exemplo, acaba pagando lá dentro, ou o frentista ali vai trocar o dinheiro lá dentro. Pois bem, a polícia então procura por esses assaltantes lá de Cruz Alta. Mas aí um caso que eu fico pensando, agora eu compreendo bem porque tem muito posto que fecha de madrugada. Vai ficar aberto para quê? Para ser assaltado desse jeito? Claro que é ruim, muito ruim. Às vezes tu precisa de alguma coisa, às vezes tu precisa abastecer o carro também. Mas, infelizmente, no Vale dos Sinos ali, vários postos nem abrem mais justamente por causa do ataque. E tem um problema, né, André? Tem o trauma que os funcionários ficam. E isso é um prejuízo também para os empregadores, porque daqui a pouco eles não conseguem mais ter o profissional lá para poder atender. É verdade, um terror. E teve um flagrante de assalto também em Canoas, aqui na região metropolitana. Um homem foi assaltado na calçada por 2 homens que desceram de um carro e em plena luz do dia. Olha só ali o ataque, né? O moço caminhando tranquilamente
e aí chegam os dois criminosos. A gente mostra essa imagem, André, justamente para chamar a atenção pela forma como os ladrões agem, inclusive para esse carro, porque a gente não tem, por exemplo, o registro de ocorrência de furto desse carro. Eu consultei a placa no sistema e ele consta como um carro com licenciamento em dia, não foi furtado. A imagem, como a gente vê da câmera de segurança, mostra então um homem que caminhava pela rua ali de branco. Essa rua fica próximo da divisa entre Canoas e Esteio, naquela zona industrial. Os ocupantes, então, desse Peugeot modelo 207, eu estou enfatizando o modelo justamente para que as pessoas fiquem alerta, eles descem do carro, abordam o pedestre e aí obrigam que ele entregue todos os pertences. O homem chega a levantar as mãos para cima, né, como um sinal de rendimento. Depois de tirarem o que podem do homem, voltam para o carro e aí fogem. A Polícia Civil está procurando por esse grupo, mas a gente não sabe se esses homens chegaram a ser presos já ou não, porque foram várias ocorrências de furto que aconteceram lá na região. O fato é que o carro, como eu disse, ele não consta como um carro roubado no sistema e pode estar aí circulando pela região entre Canoas e Esteio. Por isso, vale o alerta para quem circula, né, quem precisa caminhar por essas regiões. Um Peugeot 207 prata com esses elementos cometendo assaltos. E um detalhe importante, né, Guilherme? Vejam que eles sentam no banco de trás e esperam o momento certo. Legítima ocasião faz o ladrão. Então, como é importante, eu não sei qual é esse ponto, eu não estou conseguindo identificar. Isso foi meio-dia? Não, 17h55 de sexta. 17h55 de sexta-feira, finalzinho da tarde. Certo, final da tarde, mas ali, claro, né? Claro, a gente vê a luz forte ainda. Então, para tu ver como a gente tem que também, né, tem que cuidar com tudo, inclusive ali aonde que a gente vai caminhar. E são pelo menos 3, né, André? Porque o motorista continua no carro, ele não desce. E certamente mais adiante deve ter atacado o outro. Sem dúvida. Muito bem, 12h01 agora, 12h01, 31 graus a temperatura, vai fazer muito calor hoje. Daqui a pouco o Estael Cias vai conversar com a gente para projetar a semana aí de muita dificuldade aqui no estado por causa da seca. Um outro assunto, a Polícia Civil descartou que um motorista de aplicativo seja o responsável pelo assassinato de uma mulher em Viamão. Pois é, André, esse caso... Isso aconteceu recentemente, né, Guilherme? Sim, esse caso foi no dia 13 de janeiro, André, mas as câmeras de segurança do motel mostram o momento, então, em que o carro do motorista entra às 10 horas e 44 minutos da manhã do dia 13 nesse motel. 2 minutos depois, às 10h46, a gente vê a imagem da Paraty saindo do motel. O que aconteceu nesse caso aí, então, André? A polícia acredita que o motorista de aplicativo não é o assassino desta mulher que aconteceu lá em Viamão. O homem procurou a polícia, o motorista, né, procurou a polícia depois de sofrer uma série de ameaças e inclusive ter tido que se mudar de casa porque foi ameaçado pelas pessoas, já que estariam dando ele como se fosse o responsável pela morte. Na ocorrência que foi registrada, ele relatou que foi chamado para buscar uma passageira no bairro Jardim Crai. No local, a mulher disse que a corrida era para a irmã e foi a irmã que entrou então na caminhonete. No meio do caminho, ela alterou o destino, fez ele circular, foi dando a rota e pediu então para que ele desligasse o aplicativo e entrasse nesse motel. Dentro desse motel, essa passageira desceu, pagou com R$50 para o motorista e depois ele foi embora. Essa mulher apareceu morta no mesmo dia e um boato em redes sociais circulou, inclusive dados desse motorista foram divulgados em grupos de redes sociais, em grupos de WhatsApp, Facebook e outros, e esse motorista acabou sofrendo uma série de ameaças. A partir disso, então, o motorista, por livre e espontânea vontade, ele procurou a Polícia Civil para prestar justamente esse depoimento que eu relatei agora, com essas informações, e dizendo que ele, então, não é o assassino. E é justamente com base nessas câmeras e no depoimento do motorista é que a polícia, então, acredita que ele não seja o responsável pela morte dessa mulher. Ela apareceu morta no mesmo dia, no dia 13 de janeiro, e a Polícia Civil lá de Viamão está investigando o caso. Mas ela não teve ferimento, né? O que aconteceu Ela foi encontrada morta com ferimentos, não se sabe ainda se com tiro ou com agressão, não tem exatamente essa informação agora, mas ela foi encontrada morta no mesmo dia. E familiares pensaram, André, que ela estava trabalhando, por isso não deram falta. E a confirmação da morte só se deu no final do dia. Então, como a última pessoa que teve contato com essa mulher foi o motorista, a suspeita acabou recaindo sobre ele. Mas ele, então,
por iniciativa própria, procurou a Polícia Civil, prestou depoimento e disse que era inocente. E agora a polícia informa que não divulga as imagens para confirmar. E que consiga retomar aí a sua vida de trabalho. Até daqui a pouco, Guilherme, porque agora vamos até Santa Maria. A polícia concluiu a investigação sobre a morte de uma transexual. Foi no início do ano. Diferentemente da hipótese inicial, o caso não teve motivação passional, mas sim aconteceu por causa de uma dívida de R$600. A colega Bruna Tasqueto, ao vivo, tem outras informações, né, Bruna? Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Pois é, a polícia prendeu temporariamente 2 jovens de 25 e 26 anos, suspeitos, então, pelo assassinato de Selena Pacheco. Selena era mãe de santo, tinha 37 anos. O que aconteceu? Esses 2 jovens, segundo a polícia, chegaram de carro até a chácara onde Selena morava com um companheiro no interior de Dilermando de Aguiar. Selena acabou saindo de casa porque ouviu barulho de carro e então foi alvejada com 3 tiros. Um dos tiros acertou ela nas costas. A polícia, então, por meio de testemunhas, câmeras de segurança, chegou até o nome desses 2 jovens e concluiu que eles mataram a Selena por motivo de dívida. Ela teria vendido um cavalo para o jovem mais novo de 25 anos. E ele, então, acabou efetuando os disparos. O jovem de 26 anos foi o motorista da ação. Vamos ouvir o que a delegada responsável pelo caso nos contou. Ela nos contou mais detalhes. Vamos ouvir. Então, o que a gente apurou é que a motivação seria por questões financeiras, uma dívida de uma negociação de um cavalo que um dos suspeitos teria feito com a vítima. Ele teria ficado devendo em torno de R$600 para ela, já há alguns meses. Ela vinha tentando cobrar esse valor e não conseguia. Então, em determinado momento, eles começam a se desacertar e criar até uma desavença, um clima de inimizade. Ela proíbe ele de frequentar a casa dela, que eles já eram conhecidos há bastante tempo, e, em função disso, ele acaba executando a vítima. A gente ainda investiga uma possível motivação religiosa, que pode ter também alguma questão aí por detrás disso. A gente descarta a motivação de crime de ódio, questão de gênero e crime passional. Então, a nossa linha de investigação que a gente conseguiu apurar até o momento seria essa. Como Selena era transexual, inicialmente se cogitou que poderia ser um crime de ódio, questão de gênero, mas a delegada, como vocês viram, descartou já essa possibilidade. Os 2 jovens, André, eles têm antecedentes criminais, o mais novo que teria atirado por receptação e o de 26 anos até tinha um mandado de prisão contra ele por roubo. A delegada segue, então, nessas investigações, eles estão presos temporariamente por 30 dias, essa prisão pode ser renovada por mais 30 e a delegada também pode pedir a prisão preventiva deles, André. Ok, obrigado, direto. Oi? Só para complementar, Diga. Eles não admitiram o crime, André. Não admitiram, tá bem. Bom, segue ainda a investigação. Obrigado, Bruna Tasqueto, falando ao vivo de Santa Maria. Agora, 12h e 7 minutos, 31 graus é a temperatura. E você vai ver ainda hoje os flagrantes da atuação dos flanelinhas aqui em Porto Alegre, porque a atividade está proibida. Está proibida no papel. E você está vendo imagens exclusivas. Sabe por que são essas imagens? Agora, no final de semana, eles trabalhando normalmente. E tem uma lei que proíbe, 24 foram autuados. Agora, como é que vai ser o pagamento dessas autuações? Quer dizer, eles não conseguiram ainda proibir a atuação dos flanelinhas aqui em Porto Alegre, que abusivamente cobraram no final de semana dos motoristas. Ainda hoje a gente vai mostrar detalhes para você, em seguida na reportagem aqui no SBT Rio Grande. Vocês devem participar, vai lá no Facebook, SBTRS Oficial, e deixe lá a sua mensagem, Deixe lá a sua mensagem, seu comentário. Passou por uma situação constrangedora no final de semana com flanelinhas aqui em Porto Alegre? Vai lá e escreve, que daqui a pouco eu tô lendo aqui, tá certo? Agora, 12h e 8 minutos, uma mulher de 35 anos, olhem só essa história. 35 anos, ela morreu depois de cair da moto que estava sendo pilotada pelo companheiro. Isso foi na madrugada de ontem, aqui entre Sapiranga e Campo Bom. De acordo com a Brigada Militar, o homem não prestou socorro e fugiu do local. Os detalhes na tela. Luto e consternação. Familiares, amigos e colegas se despediram nesta segunda-feira de Rosiane Irlaine Eve da Silva, de 35 anos, no cemitério de Campo Bom. Mãe de 3 filhos, a assistente comercial era divorciada e estava há poucos meses com um novo namorado. A Rosiane é uma pessoa incrível, ela era tão linda por fora quanto ela era por dentro. Uma pessoa trabalhadora, uma ótima mãe.
uma pessoa exemplar, ótima profissional, que cativava todos onde ela passava. Na madrugada de domingo, Rosiane e o companheiro voltavam de um aniversário de moto pela RS 239, sentido Sapiranga Campo Bom. Por volta das 2h da manhã, Rosiane caiu da moto bem aqui no quilômetro 24 da rodovia. O namorado dela fugiu e não prestou socorro. Só que o acidente aconteceu a cerca de 200 metros do posto do comando rodoviário. Os policiais agiram rápido e conseguiram capturar o homem em seguida. Rosiane morreu na hora. O condutor foi preso em flagrante. O teste do bafômetro constatou embriaguez. Algumas testemunhas dizem que a mulher foi empurrada. A polícia investiga o caso. Deixar a polícia fazer o trabalho dela e nós fazer nosso papel, que é cuidar das pessoas que ficaram e luto com a perda da Rosiane. O que acontece? Eles saíram de uma festa. Muitas pessoas, muitas testemunhas, e essas pessoas até devem ir na polícia, né? Prestar esclarecimentos, porque se viram o que aconteceu, podem ajudar a polícia a esclarecer esse caso aí. Então, muitos viram os dois brigando. Só que tem um detalhe importante. A queda, o acidente, teria acontecido, aliás, aconteceu no quilômetro 24, que como mostrou a Luciane Coman, muito pertinho do posto da Polícia Rodoviária Estadual, que fica numa curva. E aí o que fizeram os policiais? Imediatamente, até não há informações precisas, mas pelo que se sabe, alguém teria informado a polícia sobre essa situação. Os policiais muito ágeis, foram até, perseguiram esse homem, e aí estava ele bêbado, né? Porque fizeram o bafômetro e indicou que estava embriagado. Então pode ser que seja um caso também de feminicídio. É isso que a polícia quer esclarecer. Primeiro, a pessoa caiu da moto, ele não viu? Continuou andando, como se nada tivesse acontecido? Ele viu que ela caiu da moto, mas como que ela caiu da moto, ele não? Como que foi um acidente? Em que situação que um caroneiro cai da moto? É isso que tem que ser investigado a partir de agora. Quer dizer, ele foi para casa e não viu que estava sem a companheira? Não pode ser assim, né? Alguma coisa errada aí tem e que precisa de um esclarecimento. Então, quem puder colaborar com o que aconteceu, até porque o relacionamento deles era um relacionamento de pouco tempo, cerca de 4 meses, né? E acontece isso, infelizmente, ali na RS 239, pertinho ali do posto da Polícia Rodoviária Estadual. Tá aí a foto dela, uma jovem, uma vida aí pela frente e nessa tragédia marcada, né? Como a gente disse, foi acidente para, né? Acode, chama a polícia, já que estava ali perto. Então agora isso deve ser esclarecido. Por falar nisso, nós vamos falar agora de feminicídios. E esse pode ser um caso de feminicídio? Pode ser sim. Isso só a polícia vai agora investigar e conseguir determinar. Este caso aí, por que ele pode ser feminicídio? Porque ele pode ter tentado, né, matar a mulher, ter empurrado da moto, que é o que se fala por aí. Mas, como eu disse, só a polícia agora vai determinar o que foi a causa da morte dela. Mas temos casos de feminicídio nesse final de semana aqui no estado. E não foi mais um, foram mais 2 casos. 2 mulheres mortas aqui no Rio Grande do Sul. Em Parobé, ali pertinho de Sapiranga, a Marlene de Fátima Fiorim, de 50 anos, foi morta a facadas pelo marido. Em Nova Petrópolis, na Serra, o corpo da vítima, de 37 anos, então foi encontrado hoje de manhã dentro de casa. O companheiro é o principal suspeito. E o colega Guilherme Roquete, aqui na redação, tem mais detalhes pra gente, né, Guilherme? Pois é, André, vou começar então por esse caso de Nova Petrópolis, que surgiu hoje pela manhã. A informação recente, né, e as primeiras informações dão conta de que a mulher de 37 anos, ela foi encontrada morta dentro de casa. O companheiro é o principal suspeito, no entanto, ainda não foi possível localizar esse homem. Esse crime, então, aconteceu nessa manhã. A gente ainda tem poucos detalhes, porque a polícia está investigando o caso e até em função, né, da lei atual, se adota uma postura daqui a pouco de se divulgar uma informação quando ela está um pouco mais apurada. O outro caso aconteceu na manhã de domingo e a informação surgiu nessa manhã. A Fiorim, né, que você já informou agora o nome completo dela, ela foi encontrada então morta dentro de casa a facadas. Ela tinha 50 anos e foi encontrada então, foi esfaqueada dentro de casa. O companheiro dela, então, ele sim, esse caso já confirmado,
foi o responsável pela morte da companheira. Os dois tinham um relacionamento longo e a circunstância, então, que levaram então a essa discussão, a esse desentendimento, também ainda não estão claras. Há uma possibilidade que tenha havido um caso de ciúme, até porque em meio a um relacionamento de tanto tempo, a gente se questiona o que pode ter levado esse cidadão a ter cometido esse crime. Mas o fato é que, então, foram 2 mulheres mortas, então, entre a manhã de domingo e a manhã dessa segunda-feira no Rio Grande do Sul e até em cidades próximas, né, André? Porque um aconteceu em Parobé e o outro em Nova Petrópolis, um no Vale do Paranhana, o outro já na Serra, mas uma região próxima aqui do Rio Grande do Sul. Os dados de feminicídio do estado apontam que nós ainda estamos em um patamar equivalente ao janeiro de 2019. No entanto, chama muito a atenção, André, esses casos que têm acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Chama a atenção e nós vamos continuar atentos. Muito obrigado, Guilherme Roquete, pelas informações. Agora, 12h15. Vamos falar dos guardadores de carros aqui em Porto Alegre. 15 guardadores foram autuados pela prefeitura aqui da capital no final de semana e eles devem pagar uma multa de R$300. A atividade foi legalmente proibida aqui na capital dia 15 de janeiro. Já são 25 pessoas autuadas desde então. No primeiro final de semana da lei em vigor, a nossa equipe flagrou várias ações dos flanelinhas na tela. Parece maratona, mas é um guardador de carros correndo para indicar ao motorista onde deveria estacionar. Seriam imagens de rotina se não houvesse uma novidade. A atividade de guardador autônomo está proibida pela prefeitura. A lei entrou em vigor no último dia 15, mas na prática, neste final de semana, o que se viu foi muitos flanelinhas em ação na orla da capital. Tinha uns 3 guardadores de guarda ali. Pediram dinheiro, não? Pediram uma quantia de R$20 para olhar o carro. Um cara que estava comigo na frente ali, num outro carro, teve que ser meio grosso com o cobrador, assim, para dizer que depois vai pagar, né? Mas daí é um risco porque às vezes tu diz que vai pagar depois e volta, teu carro tá todo arranhado. Os flagrantes mostram guardadores se arriscando em meio ao movimento da avenida, próximo ao gasômetro, local de muita concentração de visitantes e, consequentemente, de carros. Eles orientam nas manobras, mas isso tem um preço. Quiseram cobrar um valor indevido aí, eu comentei com eles que eu não ia pagar, né, cara? Eles começaram a querer ficar na tua volta, a querer fazer ameaça e tal. Aí eu liguei pro 190 e chamei a polícia, né? Eles falaram em valor ou não? Falaram em R$15, hein? Os flanelinhas pedem dinheiro logo na chegada. Alguns motoristas não dão, mas observamos que outros pagam. Este guardador conta os valores recebidos. A viatura da Guarda Municipal passa logo em seguida da ação de outro flanelinha, mas o homem disfarça e segue normalmente. Aqui atrás tem um estacionamento pago, que por sinal está bem vazio. Custa R$20 por 12 horas. Só que tem gente que ainda prefere estacionar na rua. O guardador que for pego pedindo dinheiro pode ser multado em R$300. Multa que dobra em caso de reincidência. O que se viu é que tem muitos que continuam desafiando a lei e a fiscalização. A polícia e a Guarda Municipal fizeram patrulhamento. Muitas vezes, ao verem as viaturas, os flanelinhas tentam se passar por simples frequentadores. Este guardador foi abordado. Mas enquanto isso, em outros locais, a atividade continua. Este homem age sem parecer se importar com os agentes que vinham logo atrás. Também foi abordado. Apesar da lei, em vários momentos ficou a sensação de que é mais fácil achar um flanelinha do que estacionamento. Ou a lei funciona ou não funciona. A lei tem que ser correta para todos, né? Lei é lei, né? Deve ser cumprida. A gente pode até questionar, discutir, né? Comentar, mas a gente tem que cumprir. Olha, vamos dar uma olhadinha nessa atividade aí. O que eu fiquei impressionado é o seguinte: R$20 o preço do estacionamento ali na usina do gasômetro. 20. Isso é muito caro, mesmo que sejam 12 horas. Não podia ter esse preço. Não podia. E eu acho que a prefeitura começa a se dar conta que não vai ser fácil controlar esse pessoal. Será que essa é a minha opinião única, só minha? O que o pessoal está dizendo? O pessoal que está indo ali no Facebook? Eu sou a favor. O cara estaciona e esses elementos vêm tentando intimidar. E intimidam mesmo. Se eles fossem pelo menos tranquilos, mas não são. Edson Silva, através aí do Facebook. O Luciano Araújo.
Sou de Feira de Santana, na Bahia. Acho que tem que acabar mesmo com os flanelinhas. Cobrar por um espaço que não é deles é um espaço público. E ali no espaço que é público, do lado do gasômetro ali, R$20 também não dá, né? Vamos ver outro aqui, o Marcelo Ancina Pintor. Sou a favor da proibição, pois querem estipular valores e cobrar assim que você estaciona. Ali a imagem mostrou. O pessoal estaciona e eles já vão lá para cobrar, para garantir. Se vão ficar lá, a gente sabe como é que funciona o negócio. Então, sou a favor, pois querem estipular valores e cobram assim que você estaciona. Colocam pressão ali no entorno do Conceição e Cristo Redentor. São outros hospitais, a gente sabe que tem movimentação grande também. E é aquele negócio, né? O cidadão chega ali para o motorista e muitos, né? Não vou generalizar, já dizem, mais tranquilo deixar eu cuidando, porque pode acontecer alguma coisa. O Luiz Lefebvre, se regularizar os que já estão, poderia deixá-los. Os demais que não querem se regularizar deverão ser fiscalizados e autuados pela prefeitura. Muitos que fazem esse serviço sustentam famílias. Infelizmente, muitos pagam pelos maus. É verdade, mas isso é uma regulamentação que é muito difícil de ser feita. Agora, o que deveriam fazer? Sim, eles sustentam famílias, concordo. Muitos não. Muitos sustentam vício. Agora, pega essas pessoas aí que querem trabalhar, oferece um curso de capacitação, é claro que eles vão querer. Quem é que vai querer ficar trabalhando sol e chuva na rua, dependendo de estacionamento? Então, aqueles que querem, de fato, trabalhar, eles vão aceitar um emprego melhor, ou acha que não? E isso a prefeitura está com um plano, só não sei em números se isso está funcionando ou não, tá? Para capacitar essas pessoas, para fazer um encaminhamento. Até é bom a gente correr atrás disso para saber quem está se prontificando, né, a fazer um curso que lhe dê uma condição de trabalhar num emprego melhor. Porque cá para nós, depender de ganhar dinheiro assim, parece fácil, pode até que para alguns seja, mas não é bem fácil assim. Então, quem quer trabalhar vai aceitar certamente uma qualificação e poder ter um trabalho melhor. Agora a gente vai continuar em cima. Por enquanto, a coisa parece que não está funcionando muito bem. E ainda hoje, um susto na beira da praia de Capão. Olha só a imagem, uma criança quase que foi engolida por um bueiro. Quase, porque a Estel vai explicar o que aconteceu. Pode ser uma tempestade em alto mar. O mar subiu rapidamente e a criança foi levada em direção à bueira. Ainda bem que tinha um guarda-vidas ali. E que, olha ali a criança no detalhe. Ali a criança no detalhe sendo engolida pelo valo. Ainda bem que o pessoal viu, chamou o guarda-vidas e ele foi lá e resgatou. E a gente vai mostrar também. Será que o calor vai continuar? A Estel Cias está aqui com a gente agora. Nós temos imagens ao vivo do litoral. Olha só Tramandaí. Céu azul. Temperatura em Tramandaí nesse momento é de 29 graus. Eu vi há pouquinho, 28, 29 graus. E a gente vai então ter todos os detalhes da previsão do tempo para a semana em seguida. Eu vou ali tomar um cafezinho e eu já volto. Mas é rapidinho. Muito bem, já estamos de volta e eu quero mandar um abraço para o seu Jorge, que fumava, cara, 30 cigarros por dia. E em uma semana, usando fumo zero, ele parou de fumar, porque ele pegou nojo, pegou a aversão, repulsa do cigarro. Não suporta mais nem o cheiro. E, gente, é exatamente, né? É exatamente esse o efeito do fumo zero. É um produto com garantia blindada, né? Você parar de fumar de forma segura e natural. Oi, Carlinha. Olá, tudo André, bem? tudo E o bom? pessoal está acreditando e está consumindo e está vendo que é verdade o que a gente fala. E é verdade mesmo, exatamente. A gente recebeu a ligação do senhor José agradecendo, André, essa campanha que nós fazemos aqui do Fumo Zero. Pois ele, aos 41 anos, André, teve um AVC causado pelo cigarro, gente. E hoje ele é uma pessoa que depende da ajuda da esposa até para ir no banheiro. E ele disse que daria tudo para voltar aí no tempo e parar de fumar. E é triste, gente, o que o cigarro faz com a saúde das pessoas. Então, você que fuma e está nos vendo agora, pare já de fumar enquanto dá tempo. Antes de descobrir aí um câncer, um AVC... Fumo Zero é garantido, tem 10 anos de tradição no Brasil e é fórmula importada com garantia blindada.
E, André, a gente vai fazer o seguinte, ligando agora 0800 601 6105, os 100 primeiros a ligarem vão ganhar 50% de desconto na conta aqui do Fumo Zero. É metade do preço, André. Tem frete grátis também para quem ligar agora. Então, atenção, as 100 primeiras ligações, 0800 601 6105, André. Muito bem, dado o recado. 100 ligações, 50% de desconto. E agora eu quero voltar lá para Charqueadas, conversar com o Glauco sobre a audiência de julgamento de 3 acusados da morte do Ronei Faleiro Júnior, morto espancado no ano de 2015. O pai da vítima segue falando nesse momento, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. O pai da vítima, Ronei Faleiro, pai do Ronei Faleiro Júnior, continua falando, só que ele é também perguntado pelos integrantes da promotoria. Por exemplo, o promotor João Cidu pediu detalhes da noite do crime. Aí vem à cabeça, certamente, todos aqueles momentos dramáticos em que o pai disse o seguinte: ele não sabia se saía com o carro ou se protegia o filho. Total. Lembrando que ele foi buscar o filho e um casal de amigos. E como o filho começou a ser agredido e foi retirado do veículo, ele tentava proteger o filho, mas também não conseguia sair com o carro. Acabou sendo agredido também. Foi liberado há pouco um trecho, foi liberado pelo Tribunal de Justiça um trecho desse depoimento do Ronei Faleiro, em que ele disse o seguinte, ó: não era uma briga, era um ataque pelo número de pessoas. Em relação àquele momento que ele se viu cercado pelo menos 20 criminosos, né? Ou pelo menos alguns participantes e outros criminosos ali ao redor do carro naquele momento de muita dramaticidade. Continua falando, portanto, o pai da vítima, Ronei Faleiro, André. Atenção para estas imagens que a gente vai mostrar agora, que aconteceu no final de semana na praia. Os banhistas que estavam na beira da praia, em Capão, levaram mais um susto. Olha ali no detalhe. Ali é uma criança que está ali. Uma criança quase que foi engolida por um bueiro. Um vídeo flagrou o momento de desespero dos banhistas e aí, por muita sorte, chamaram o guarda-vidas que foi lá e conseguiu resgatar a criança. E evitar uma tragédia. E até ouvi falar hoje de manhã que seriam 2 crianças, uma estava também quase sendo carregada também. O mar, ele avançou rapidamente sobre a faixa de areia. E aí arrastou a criança, né, que estava brincando, e o pessoal que estava lá também na beira do mar, um monte de gente teve objetos que o mar engoliu e levou para dentro. Isso aconteceu sábado devido à corrente sul, que foi provocada provavelmente por uma tempestade em alto mar. Então, em dias que o mar está de ressaca, é importante redobrar os cuidados, principalmente com as crianças e idosos. As ondas fortes e com correntes laterais podem arrastar as pessoas para o fundo. Então, todo cuidado é necessário. Ainda bem que dessa vez, né, ninguém se feriu. E os guarda-vidas alertam que com bandeira vermelha tem que ter muito cuidado, de preferência não entrar no mar. Estael Cias, foi uma tempestade lá em alto mar, Estael, tudo bem? Tudo bem, bom dia, André. Realmente foi um susto, né? Eu vi as imagens, a gente acompanhou no fim de semana. Ainda foi uma questão de muita sorte. Na verdade, além dessa possibilidade de uma tempestade no mar, é importante ressaltar que fez frio no estado, né, na sexta e no sábado. Então, uma massa de ar polar chegou no oceano, formou uma pista de vento sul. E quando acontece isso, a gente tem o vento, imaginando, do polo em direção ao continente. Ele vai represando a água contra a costa e gera ressaca, deixa o mar agitado. E muitas vezes acontece isso que aconteceu na sexta e no sábado. O mar invadiu realmente a faixa de areia em Tramandaí, em Beta. A gente teve imagens de vários pontos do estado. Então, acredito que o principal fator aí determinante para a formação da ressaca foi o vento sul e leste que empilhou a água junto à costa. Estael, segunda, terça e quarta, o que a gente pode dizer para o pessoal? E essa seca, choveu, mas não resolveu o problema. Não, a chuva foi muito localizada, tivemos grandes acumulados, mas não resolveu. Nós temos agora, na imagem de satélite, não sei se a produção consegue colocar no ar para a gente, aqui é um mapa de chuva previsto para as próximas horas. A gente tem uma instabilidade que se formou no norte da Argentina, que vai avançar pelo Rio Grande do Sul, então tem possibilidade de chuva, mas a gente observa baixos acumulados aqui na casa de 5 a 10 milímetros. Aqui, essa região do centro... Essa cor verde é baixo.
baixo. O azul mais baixo ainda. É. Então, o destaque vermelho seria é que é o vermelho e amarelo é que é o destaque do centro do estado, região de Santa Maria até a fronteira com a Argentina. Essa região tem alerta para temporais, porque já temos temperatura alta e hoje vamos a 37, 38 graus no Rio Grande do Sul. Ar quente com instabilidade, tem risco de tempestades. Amanhã essa chuva se espalha, mas vejam a irregularidade na distribuição. Um pouco mais de chuva no oeste de novo e na metade norte. O sul e a campanha e aqui a parte leste, baixíssimos acumulados, chuva que não atenua muito o quadro de estiagem. E na quarta-feira a chuva se concentra mais aqui na faixa norte, na divisa com Santa Catarina. Então, em linhas gerais, campanha e zona sul chove muito, praticamente não chove. Pois é, e aí a situação dos nossos agricultores... Vários municípios em situação de emergência. Nessa semana a estiagem... 50 já, né? Mais de 60 eu acompanhei agora no jornal. Então, realmente, são muitos municípios afetados. A situação mais grave é a metade sul e é justamente nessa região que praticamente não chove nessa semana. Então, o quadro se agrava nessas áreas e a chuva alivia um pouco o oeste e o norte do estado. Muita gente perguntando no Twitter sobre os próximos 15 dias. Coloquei aqui um mapa para mostrar que a instabilidade nos próximos 15 dias pode trazer mais chuva aqui para o oeste, na fronteira com a Argentina. Então, essas áreas realmente vão se beneficiar da chuva, ainda que na forma de pancadas, ainda que isolada, ainda que risco de temporais. Mas a metade leste, então desde o centro do estado até o litoral e pegando trechos da zona sul, chove muito pouco nos próximos 15 dias, vai ter calor e a estiagem acaba se agravando nessas áreas. Vai da praia, claro, tem boa notícia também para quem está curtindo férias, vai poder aproveitar melhor esses próximos 15 dias, mas o cenário agrícola é muito preocupante. Vale do Rio Pardo, que tem muitos municípios em situação de emergência, Zona Sul e campanha, o quadro preocupa. Bom, o negócio é torcer para fevereiro. Na quinta-feira a gente volta aqui, então, e traz detalhes. Obrigado. Muito bem, agora eu quero me despedir, né? Tá terminando, só que com um detalhe, ó. Poxa vida, me deram a língua de sogra muito torta, ó. Parabéns pra você. Cadê a Débora de Oliveira? Débora de Oliveira. Cadê o Jeremias Werdeck? Estamos aqui, Cadê meu chapeuzinho, pô? Eu tinha pedido um chapeuzinho pra comemorar. Também quero o docinho. Cadê o docinho? Não, vamos devagar. Calma, que a gente primeiro tem que trabalhar, depois fazer festa, André. Não então, tá bem, então, baderna, feliz aniversário. 6 anos, né? Já 6 anos no campinho. Entre o chapeuzinho ou os dois? É. Os dois, né? Os dois. Na festa, ué. É com vocês. Obrigada, Beijo André. grande, Um Débora. beijo pra ti. Tá convidado pra nossa super festa.